Isso já me rendeu algumas situações assim de tipo as pessoas me chamarem de esquisita ou de fazerem bullying comigo. Eu descobri o autismo na Isabela quando a Isabela estava no primário ainda e que ela não interagia muito com as crianças. A Isabela ficava no mundinho dela, não focava na aprendizagem. A Isabela era lenta, ela ficava ali no mundinho dela. E aí foi quando a diretora me chamou numa reunião e me indicou uma psicóloga. Então, desde que eu era muito pequena, assim, que eu comecei a me socializar com as outras crianças e ir pra escola, eu meio que sentia uma dificuldade em tentar me relacionar com os outros, sabe? Principalmente com outras crianças. E, assim, por mais que eu tentasse, porque eu vivia muito no meu mundo, mas quando eu tentava falar, normalmente eu sempre tinha uma resposta meio hostil. A abordagem da escola veio com aquele mais cuidado na Isabela, dando mais atenção, compreendendo mais a Isabela. E aí depois que isso tudo aconteceu, até o comportamento da Isabela ficou melhor. Antes a Isabela era muito mais calada, ela era muito ali na dela, né? Gostava de brincar com os brinquedos dela. E depois ela ficou mais ativa, ficou mais assim interessada nas brincadeiras, ficou mais assim focada nos deveres. Nós somos diferentes, né? Cada um do seu jeito, cada um com as suas habilidades. Algumas pessoas têm facilidade para matemática, outras têm facilidade para português, outras falam igual uma matraca, que nem eu, e outros não falam, porque nós somos diferentes. E isso inclui também os especiais. Porque qual é a diferença dos especiais para nós neurotípicos? Né? Ou ditos normais? Qual a diferença? As habilidades que eles têm, só essa diferença. Educação inclusiva é você dar oportunidade para todas as crianças terem a mesma oportunidade de educação. A escola não tem que esperar que o aluno se adapte, né? A escola tem que se adaptar àquele aluno. A gente às vezes opta por trabalhar com ele isolado, né? Separado, um trabalho individual, quanto na verdade o que ele precisa é estar socializando, é estar junto com os outros, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem o desafio de manter o conteúdo para aquele aluno daquela turma, a gente tem um desafio maior que é a sociabilidade dele, né? Ele estar interagindo junto com o grupo e realizando as mesmas atividades que os colegas da turma realizam. Onde fica o creme aí? Creme? Creme. Muito bem. E morango? Muito bem. Bombeiro, resgata o número 4. Aê! Agora você resgata o número 5, bombeiro. Muito bem. Resgata o número 6. Aê! É muito bonito a gente falar que a inclusão, ela acontece de forma natural e não é isso. Inclusão dá trabalho. Eu acho que a formação dos professores, a formação da equipe em geral, é o principal ponto. Os professores muitas vezes têm que buscar por fora, por conta própria, uma especialização. Seja um curso de extensão, uma pós-graduação. Então, os professores por si, eles buscam até para poder resolver algumas questões que nas capacitações não ficam bem esclarecidas. Então, eles têm que procurar por conta própria uma especificação num curso melhor. Normalmente eu tinha tipo dentre 1 a 2 amigos no máximo em todas as escolas. E isso quando eu tinha amigos, tinha escola que eu ia e saía de lá sem nenhum amigo também. Na época assim que eu estudava,
como eu tinha essa coisa um pouco mais diferente dos meus colegas, isso já me rendeu algumas situações assim de tipo, as pessoas me chamarem de esquisita ou de fazerem bullying comigo. Eu lembro que quando eu era muito criança, eu tive aquelas primeiras lições assim que dizia que as plantas tinham vida e eu fiquei meio fascinada por isso, sabe? Eu costumava defender as plantinhas assim da escola. E aí quando as crianças elas perceberam isso, elas costumavam esmagar flores ou matar bichos na minha frente só pra me fazer chorar. E isso acontecia quase todo dia. Eu sempre tive muita dificuldade assim em lidar com as pessoas, sabe? Porque eu via quase todas elas tipo como uma ameaça, que elas iam chegar em mim pra tentar me machucar. Gostavam disso e eu não entendia exatamente o porquê. E conforme eu fui crescendo, eu acabei tentando me afastar mais assim das pessoas. E eu ficava mais na minha, eu não queria me destacar nem socializar com ninguém. A gente vive numa sociedade ainda muito preconceituosa. Então, há 10 anos atrás, dificilmente a gente veria um autista na escola. A não ser que fosse uma escola particular especializada para autistas. Acho que normalmente o autista ficava enclausurado em casa. Eu tenho uma experiência não muito agradável com a rede privada. Uma escola que eu trabalhei antes até de eu vir para o município, ela atendia alunos especiais. E eles faziam uma diferenciação no valor da mensalidade. Então, o aluno que fazia parte da escolaridade pagava um valor X, e o aluno que era incluído, que era da classe especial, pagava um valor Y. Mesmo eles frequentando a mesma turma, mesma escolaridade, tinham uma diferença no valor. A última escola em que eu fiquei por uns 5 anos, eles costumavam lidar com alunos deficientes, mas naquela época ninguém sabia que eu tinha síndrome de Asperger. E quando eu normalmente falo sobre isso, quando as pessoas têm conhecimento, a primeira impressão delas é não acreditar, porque eu não pareço uma pessoa autista à primeira vista. Me conhecendo melhor e conhecendo melhor esses certos graus de autismo, eu também tenho alguns autistas assim na minha família, eu vejo que, na verdade, não existe um padrão de autista. Os autistas eles são muito diversos. Se as pessoas desde cedo, professores ou os meus pais, não sei, soubessem que eu tenho essa síndrome de Asperger, eu acho que eu teria sido um pouco mais protegida, sabe? Mas eu realmente não sei até quando isso seria uma coisa boa, porque, de certa forma, foi justamente por eu não ter sido protegida que eu fiquei mais fora da minha bolha. Eu meio que fui empurrada para fora da minha bolha, para esse tipo de mundo real que a gente vive. Então foi aos trancos e barrancos assim que eu comecei a tentar entender a minha volta, assim. Todos devam trabalhar de forma que essa inclusão realmente aconteça, que ela não esteja só ali no papel, numa lei, como a gente tem a lei, né, de inclusão de 2015 que fala, que garante os direitos não só do autista como de todas as pessoas com deficiência. Na minha cabeça eu sou como qualquer outra pessoa, mas uma coisa é que assim, porque todo mundo é diferente, sabe? Não necessariamente porque a pessoa é autista, mas até entre pessoas neurotípicas existe gente diferente. Então eu acho que é mais uma questão assim de você respeite as diferenças das outras pessoas, entende? Se aquela pessoa ela não tá fazendo nada de errado ali, se ela só tá sendo ela, então você tem que respeitar isso da mesma forma que você gostaria de ser respeitado pelas coisas que você gosta ou pelo que você é. Então, basicamente, é isso. Se as pessoas forem ensinadas desde cedo que o mundo não gira em torno delas e que você precisa ser gentil com as outras pessoas e entender que esse mundo é diverso, eu acho que a humanidade pode ser bem melhor.